Fala galera, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu, esse é o Vertex 3D Print e hoje eu preparei um tutorial muito legal para quem está pintando com aerógrafo, mas tem um pouco de dificuldade aí para fazer tonalidades das cores, né, das tintas que você vai utilizar para pintar suas figuras. Então eu vou explicar aqui como é que eu uso, né, já faz muito tempo que eu uso essa técnica, né, porque eu sou desenhador gráfico, né, eu trabalho com desenho gráfico há muitos anos. E um dia, para fazer as cores, eu resolvi usar o Photoshop, né, para poder misturar, né, e ver a combinação de cores que eu precisava para chegar perto, e funcionou. E desde então eu uso essa técnica, já expliquei algumas vezes nos grupos, né, no WhatsApp aí para o pessoal que me perguntou como é que eu faço e tal, mas então eu não fazia vídeos e nunca pensei em fazer tal. E essa semana eu vi um cara em um dos grupos, né, do Facebook que estava perguntando exatamente isso, se existia algum software, alguma maneira de saber como misturar as tintas para chegar na tonalidade da cor que ele quer, tá certo? Então eu peguei e fiz um vídeo essa semana explicando como é que eu uso o Photoshop para poder chegar na tonalidade das cores que eu quero, beleza? Então aí o vídeo aí tá bastante fácil de entender. Qualquer dúvida que você tiver, você deixa aí nos comentários, né? Quero pedir para você que ainda não se inscreveu também, aproveita agora, se inscreve no nosso canal, dá um joinha, assiste os outros vídeos, de repente tem alguma coisa interessante aí que pode te ajudar, né? E a gente faz o possível aqui para poder ajudar o pessoal aí que está começando ou que tem alguma dúvida, ou para facilitar a vida de quem já está fazendo, né? Pintura nas figuras, beleza? Vamos ver o vídeo. Bom, para esse tutorial a gente vai precisar de uma seringa, um pote, né, onde a gente pode pôr uma quantidade de tinta grande. Eu uso esses daqui que vem na tinta de pintar cabelo. Esses potinhos pequenos que você pode comprar pelo Amazon, né, ou pelo AliExpress, vou deixar um link aí na descrição. Pincel, um corante de cor, no caso que eu tenho um preto, mas a gente vai precisar de um amarelo, um vermelho e um azul, né, e a tinta branca. Também pode comprar uma lata de 750 ml, né, de acrílica à base de água. Eu também uso da marca Brugger. Eu só coloquei aqui nesse potinho para ficar mais fácil utilizar. E um godê, no caso, se a gente for fazer pouca quantidade de tinta, para conseguir fazer uma mistura pouca. Então agora a gente vai usar o Photoshop, tá? Que eu vou explicar como é que a gente faz para conseguir chegar na tonalidade de cor que a gente quer. Quem não trabalha com Photoshop, né, pode usar também um CorelDRAW ou Illustrator, algum programa que tenha uma panela de cores, CMYK, né, no caso. Então a gente cria um arquivo novo, vai aqui, ó, na ferramenta de cores e abre essa ferramenta aqui onde aparece todas as cores que a gente pode trabalhar, né, os tipos de cores. Quem nunca viu, aqui tem o C, M, Y e K, tá? Isso é CMYK, se chama. É Cyan, Magenta, Yellow e Black, tá? Que seria preto, né? Então agora aqui, esses números são a porcentagem dessa cor na cor que a gente quer fazer. Então, por exemplo, eu ponho um 100% no K, olha lá, o preto é 100% preto. Se eu colocar um 100% do cian, vai dar esse tom de azul aí, que é a cor cian, tá? Então esse é o tom de azul das cores primárias, né? Que todo mundo fala vermelho e amarelo, não é um vermelho, é um magenta, e o amarelo é esse tom de amarelo, tá? E o magenta, que seria no caso o vermelho, né, das cores básicas, é um magenta, um tom de rosa, um rosa forte, né, que eu vou colocar aqui, ó, 100%. Aí você vai ver esse rosa aí, ó, é a tonalidade mais ou menos que a gente vai precisar fazer as cores básicas, para a partir dessas cores a gente fazer todas as cores que a gente quiser. Dentro da paleta de cores a gente vai poder trabalhar aí misturando, né, as porcentagens. Para isso a gente vai precisar da seringa, né? E aí a gente vai conseguir fazer a cor que a gente quiser dentro dessas 3 cores, no caso, né? 4 cores usando o preto, 5 cores usando o branco, tá? Então na verdade são 3 cores, um preto e um branco que é neutro. Agora eu vou pegar e eu vou fazer uma delas, né? Eu vou fazer um magenta, no caso, né? Para mostrar como é que funciona. Mas vocês têm que fazer as 3 cores, no caso, vocês têm que fazer o cian e o amarelo também, tá? Então a gente coloca a tinta branca dentro do potinho aqui, mistura dentro de um potinho externo, tá? Não faz direto
no pote, senão você vai perder um pouco a referência. E vai misturando até você chegar na cor que você quer, né? No caso lá daquelas 3 que eu mostrei. Então a gente quer aqui que fique um rosa forte, né? Que é a cor do magenta. Vou adicionando o vermelho até eu chegar nessa tonalidade. Se você preferir comprar essas 3 cores já e a partir delas fazer as outras, também fica a teu critério. Mas eu acho melhor usar sempre o mesmo material, né? O mesmo tipo de tinta. Então vou misturando aqui, já tenho feito o meu magenta, tá? Vou colocar no potinho. E agora a gente vai voltar no Photoshop. E aqui no Photoshop a gente vai fazer o seguinte. Aqui a gente vai ver agora como é que a gente faz para usar a imagem de referência do personagem que a gente vai pintar, né? Como a gente vai usar a referência para poder fazer a cor mais próxima possível do que a gente quer pintar. Então eu peguei uma imagem dos X-Men aqui, né? Peguei na internet, abri no Photoshop essa imagem, né? Tem bastante cores, tem bastante personagens, isso vai ser só um exemplo para poder explicar. Quando a gente abre a ferramenta, né? Ela já dá aqui as cores que a gente tem. E quem nunca trabalhou com Photoshop não sabe, tá? Ele automaticamente, o cursor se transforma num conta-gotas, tá? Pode prestar atenção aí. E ele pega a cor da onde a gente vai. Então se eu venho aqui, por exemplo, e clico em cima desse vermelho, no caso, vai aparecer lá o vermelho já na minha barra. Então, por exemplo, quer ver? Ó, aqui, ó, vou clicar na cara e vai aparecer o tom de azul da cara do Noturno, por exemplo. Tá vendo? Do Nightcrawler. Se eu venho aqui, pego esse verde, por exemplo, e clico aí, ó lá, me apareceu essa tonalidade de verde. No caso, você pode trabalhar a tonalidade, como vai pintar com aerógrafo, no caso. Então, dependendo da pressão que você pinta, você tem como uma cor aproximada fazer mais claro ou mais escura, tá? Então não precisa se preocupar que fique tão exatamente igual, até porque o brilho do seu monitor não deve estar calibrado igual o meu, tá? Então pode dar diferença na imagem, tá certo? Mas não tem nenhum problema, porque essa diferença é mínima, tá? Que vai dar, você vai chegar próximo olhando a cor que você está fazendo. Vamos arredondar aqui, ó. Vou arredondar para 80 no cian, né? O magenta eu vou arredondar também para 15. O amarelo para 90 e o preto eu vou zerar, não vou pôr nada de preto, vou trabalhar só com as 3 cores, né? Então aqui a gente vai fazer esse tom de verde aqui, tá vendo? Ó, já selecionei, tenho aí as minhas porcentagens dele. Então a gente vai fazer uma coisa com ele agora que vai ser, eu vou colocar na tela, lá a hora de misturar as tintas com as 3 tintas básicas que a gente fez, a gente vai misturar uma porcentagem proporcional a esses valores, proporcional à tinta, ou com a seringa, ou com o pincel, ou de alguma maneira que a gente consiga chegar próximo dessa proporção. Então aqui agora eu já tenho as minhas cores, né, que eu fiz. No caso a gente não vai utilizar o preto, só essas 3 cores que eu fiz aqui, que a gente já olhou lá. Então tem o cian, o meu magenta e o meu amarelo. E a gente vai fazer uma quantidade aqui no caso, né, só para ilustrar, fazer o verde. Se você quiser fazer uma quantidade para encher esse potinho, por exemplo, esse pote é de 18 ml, tá? Que eu comprei no Amazon. Se você pode fazer para guardar as cores feitas e quando você precisar, você não tem que fazer de novo, né? No caso, você tem a cor já feita, aí já tem o seu set de cores feitas por você mesmo, que eu também vou explicar como você pode fazer utilizando uma outra técnica também, além dessa que eu estou ensinando agora. Então aqui, ó, esse outro potinho aqui eu comprei também, é de 10 ml, mas eu não recomendo comprar, tá? Eu comprei errado da primeira vez e não vale a pena, porque é muito pouco, é pouca tinta e tem que estar fazendo toda hora. Pra gente fazer isso aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó, a porcentagem que a gente viu lá no Photoshop, no caso, a gente vai ter que fazer um cálculo de acordo com a seringa que a gente tem. Essa seringa dá uma seringa e meia para encher um potinho desses, tá? Então você teria que fazer um cálculo de 18 ml é o seu 100%. A partir daí você vai ter que calcular quanto de cada cor você precisaria para dar o seu 100% de tinta, tá certo? Vamos ver aqui. Nesse caso que a gente vai trabalhar agora, eu vou fazer só um pouco aqui no Godê pra gente ter uma ideia, né? Como que chega na cor ali utilizando o Photoshop que eu expliquei para ver que realmente se aproxima dela. Então
Então a gente vai contar que daquela porcentagem que a gente tinha, cada gota vale 10%, tá? No caso do cian, né, ele estava falando que a gente tinha que colocar 80% de cian. Então eu tenho que colocar 8 gotas, tá? Vou colocar 8 gotas de cian. Aí o magenta, né, parece que estava colocando que era 2, né? 2 gotas, dava 15, mas vamos colocar 2 gotas, tá? Não dá para colocar meia. Vamos colocar 2 gotas de cian, de magenta, no caso. E o amarelo era um 90%, né, de amarelo lá para dar aquele verde. Então vamos colocar 9 gotas de amarelo aqui, vamos juntando, vamos colocando. E depois a gente vai começar a misturar essa cor. Pode ser que não chegue na cor exata, né? Tá vendo? Vou começar a misturar aqui, ó. Já vê que vai ficando um verde bem próximo, né? Já vê um verde bem aproximado do que a gente quer, mas ele ainda está um pouco azulado, tá vendo? Ó? Então o que significa que esse verde precisa de um pouco mais de amarelo, tá? Isso você vai, conforme você vai pintando, você vai aprendendo, né? Então aqui, ó, mistura, mistura, mistura. Ele ainda está um pouco azulado. Vamos colocar um pouco mais de amarelo nele, até a gente alcançar aquela tonalidade, ó, tá bem parecida da minha bolinha do canto da tela já, tá vendo? Colocando um pouquinho mais de amarelo aqui. E a ideia é essa, ó, já fiz e eu cheguei na tonalidade que eu queria, tá vendo? Eu já tenho aqui o verde da tonalidade que eu queria. Eu enchi um potinho e fiz uma quantidade dessa cor e já tenho aqui o meu potinho verde. Outra coisa que eu faço, eu pinto a tampa, tá? Com um pouquinho da tinta depois que ela está preparada, para ter a referência da cor da minha tinta seca, tá? Então eu não me baseio pela cor que eu vejo no pote, eu me baseio pela cor que eu vejo na tampa, e assim fica mais fácil, ó, como vocês podem observar, na hora de pintar eu tenho todas as minhas tampinhas com a cor exatamente que vai ficar a minha tinta seca. Mais um verde para minha coleção. Essa técnica que eu acabei de explicar usando o Photoshop é uma técnica muito legal para quem quer fazer uma cor específica que você está precisando, tá? Eu vou estar fazendo um outro vídeo onde eu explico como passar a tonalidade de uma cor, desde o mais claro até o mais escuro, para você poder fazer o seu set de pinturas também. A semana que vem tem outro vídeo. E aí galera, legal isso aí, né? Eu espero que vocês consigam fazer, né, o lance da proporção e tal, como eu expliquei. Qualquer dúvida, você deixa aí no comentário que eu vou pegar e vou responder para vocês, né, orientando vocês a conseguir fazer a mistura das cores até você chegar na tonalidade certinha que você quiser, tá certo? Também estou fazendo outro vídeo, que eu não fiz para não alargar muito esse, né? Então tem um outro vídeo que eu vou botar essa semana aí, onde eu ensino a fazer a tonalidade da mais escura até a mais clara para você poder armazenar. E vou deixar aqui na descrição o link de onde você pode comprar os potinhos para você ter o seu set de pintura preparado, tá? Um dia que você acordar inspirado aí, você prepara 1 litro de tinta e monta o seu set de pinturas inteiro de cores, beleza? Valeu, a gente se vê no próximo vídeo. Fui!